Vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à aula de física. E hoje nós vamos estudar leis de Newton. E para a gente estudar leis de Newton, a gente tem que lembrar primeiro no contexto histórico que isso se desenvolve. Newton, aquele grande cientista, é responsável por você estar assistindo essa aula de hoje, sabe disso? Sim. Vou explicar por que ele é responsável por você estar assistindo essa aula de hoje. Porque sem o que esse cara conseguiu começar, nós não teríamos hoje a tecnologia para estar fazendo essa aula aqui, tá certo? Então a aula não estaria acontecendo nesse formato. Então nós não teríamos aula. O mais tarde, o máximo que a gente poderia ter seria uma aula presencial, mas sem os conhecimentos que a gente tem. Newton nasce em 1642. Naquela época, era muito difícil a pessoa ter uma vida longa, né? E aí existem algumas boas coincidências, porque ele nasce em 1642 e quem morre em 1642? Galileu Galilei, um outro expoente das ciências. E a gente fala que são físicos, mas não era bem essa a terminologia. Naquela época o pessoal estudava de tudo um pouco. Então eles tinham profundo conhecimento de ciências, de geometria, conhecia muito também sobre a parte do corpo humano, conhecia também sobre as ciências, a química ali eram os alquimistas, então eram pessoas realmente à frente de seu tempo. Newton, ele nasce em família pobre, ele, de 3 meses antes dele nascer, o pai dele falece, e ele nasce na fazenda. Só que a fazenda lá, meu povo, não é igual a fazenda aqui do povo do Goiás, não, que tem lá não sei quantas cabeças de gado, lavoura, não é isso não. Lá naquela época era só subsistência pura e simples. Ele nasce e a mãe dele fala, ele vai, assim que ele crescer, ele vai me ajudar na fazenda. E o tio fala, esse menino precisa estudar, põe ele para estudar. Esse menino acaba indo estudar, como aluno, ele não é diferente dos demais alunos, não é também genial, mas também não é um aluno com muita dificuldade. Diferente do Einstein. Quando a gente for falar da história do Einstein, você vai ver que o Einstein ele era uma porta de tão burro que ele era. Mas a gente fala isso depois quando falar do Einstein. E aí Newton estuda, ele consegue entrar na faculdade e começa a fazer a faculdade de física. O interessante é que ele era muito curioso. Como aluno, ele não era genial, mas ele era bastante curioso. Essa curiosidade dele rendeu bons frutos. Em um determinado momento da vida do Newton, eu não sei o que foi que aconteceu, não sei se a namorada terminou com ele, ou se ele era apaixonado numa garota que não deu moral para ele. Eu só sei que alguma coisa deu errado lá dele com essa moça, e ele ficou chateado demais. Só que em vez de ficar chateado e fazer música sertaneja com mais um coleguinha, o que ele fez? Ele grilou e falou assim, eu vou me tornar o cara mais inteligente desse prédio. Esse prédio em questão era a universidade. E ele realmente se tornou o cara mais inteligente do prédio. Tanto é que antes dele terminar o curso de física da faculdade, ele já estava dando aula nessa mesma faculdade. Então daí você vê que até uma frustração amorosa pode te levar para o melhor momento da sua vida, você estudar e dedicar, tá vendo? Então, se você não vai bem no relacionamento, maravilha, estude muito e prove que tem coisas mais importantes para se fazer, que depois isso daí se conserte, não é verdade? Ele, então, trabalhando, passou por uma situação muito parecida que a gente está passando agora. Ele também viveu uma pandemia. A pandemia, na época, era conhecida vulgarmente como peste negra, que a gente conheceu depois como peste bubônica. Na época daquela pandemia, o que eles tiveram que fazer? Assim como a gente fez aqui, fechou tudo aquilo que tinha pessoas. Fechou as igrejas, fechou os mercados, as feiras livres, as escolas e as universidades. Então, fechou tudo isso. Nisso, ele volta para a fazenda da mãe dele e, ao invés de ficar lá curtindo férias forçadas ou cuidando de gado, de planta, o que ele foi fazer? Ele foi estudar. 2 anos depois de ter fechado, quando reabrem, né, as feiras, os mercados e as universidades, ele volta. E ele traz lá um negócio chamado cálculo diferencial integral, que é uma matemática que hoje é o suporte para a parte tecnológica que a gente tem. Essa matemática, inclusive, quando a gente fala lá de limites e derivadas, elas eram ensinadas para o ensino médio aqui no Brasil. Só que como passou muitos anos sem ser pedido isso no Enem, ninguém ensina isso na escola. Você acaba aprendendo isso aí em faculdade. Mas é conteúdo de ensino médio, pelo menos a parte de derivada. Limites, não necessariamente. Limite também é. Integral que não. Então, o que acontece? Ele traz esse desenvolvimento e traz também uma lei conhecida como Lei de Gravitação Universal. Essa lei explicava como é que era a força de atração entre os planetas.
como que esses planetas conseguiam ser atraídos um ao outro. E ele consegue, então, revolucionar a parte da ciência. Hoje, pessoal, quando você vai desenvolver alguma coisa, você não precisa mais reinventar a roda, você não precisa partir do zero. O que você faz? Você pega tudo que já foi estudado e começa a estudar a partir dali, para você desenvolver as suas ideias. Nessa situação, ele consegue ser um grande expoente. O que nós vamos estudar aqui hoje, para revisar, não é essa lei de gravitação universal. Apesar de ser uma lei que também está dentro da mecânica, ela não é a lei do movimento que a gente vai colocar aqui agora, que são as 3 leis de Newton, as 3 leis fundamentais, que poderiam ser escritas como uma única lei. Há alguns estudiosos que defendem que essa lei poderia ser uma única lei e não 3, porque ela é tão complementar que elas são uma das outras. Então, para a gente poder falar dessas 3 leis, eu precisava fazer essa pequena introdução, porque caso você esbarre por aí com alguma questão que fale da 4ª lei de Newton, você pode pensar assim, o doido do Christian não me deu 4ª lei de Newton. É porque essa 4ª lei de Newton é considerada a 4ª lei de Newton, essa lei de gravitação universal. Só que há aí um contraditório. Qual é o contraditório? É que essa lei foi escrita antes das 3 leis fundamentais. Então não tem como você chamar ela de lei zero, e para você chamar de 4ª lei, ela não é uma sequência. Então tem essas situações aí, tá? Vou jogar na tela para vocês aqui alguns slides para a gente poder estar brincando com este conteúdo aí. E aí vocês vão me dizer se vai estar aparecendo para vocês ou não. Vamos lá. Apareceu já. Maravilha, então vamos lá. Leis de Newton. Vamos ver então essas leis, vamos relembrar as leis do movimento dentro da mecânica. Então, olha só. Primeira coisa, vamos trabalhar com a ideia de força. Alô você, o que é força? Pessoal, força, tudo que a gente for falar aqui vai lidar o quê? Com a ideia de força. Não existe uma definição falando assim, ó, força é isso. Tá certo? Então nós vamos trabalhar com conceitos, vamos trabalhar com a ideia geral do que é força. Tá certo? Para a gente poder entender o que a gente está lidando. Porque não vai dar para você bater o martelo e estabelecer de forma pronta e acabada o que é força. Certo? Então, primeira coisa, força, ela vai ser o quê? O fruto da interação entre 2 corpos ou mais corpos. Tá certo? Então pode acontecer entre mais corpos ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo aqui, se você olhar para a minha mão, que a minha mão direita está interagindo com a esquerda está interagindo com a direita. Então, a interação, não tem como ser interação da minha mão com o nada. Se minha mão interage com o nada interage com a minha mão. Certo? Então, não quer dizer que não é um nada, é alguma coisa. Não pode ser nada. Correto? Então, por isso que é fruto da interação de 2 ou mais corpos. Outra forma de a gente pensar em força, que é o quê? Quando você põe a força e aplica força em um determinado corpo, esse corpo pode ter o quê? A sua velocidade modificada. Então você pode empurrar uma cadeira e essa cadeira entrar em movimento. Você pode empurrar um carro e esse carro entrar em movimento. Tá certo? Então eu também posso entender a força como sendo o quê? Como sendo uma grandeza responsável por produzir o quê? Qualquer alteração no vetor velocidade sobre um corpo. Então isso também é uma forma de entender força. Outra forma que eu tenho de entender força é o quê? É analisar que a força é responsável pelo quê? De produzir deformação nos corpos. Você dá um chute na janela de vidro, ela quebra. O que você acabou de fazer? Você acabou de fazer uma deformação no vidro. E dependendo, uma deformação no seu pé também. Né? Você vai lá e pega, por exemplo, um travesseiro. Você aperta o travesseiro, ele sofreu uma deformação. Sofreu? Não, que você solta, o travesseiro volta ao tamanho normal dele, se for aquele travesseiro de espuma. Naquele momento, você também produziu o quê? Uma deformação no travesseiro. Só que ele acabou voltando ao normal. Aí ele foi o quê? A gente falou que ele sofreu teve uma restituição, certo? Então também são um tipo de força que a gente vai poder falar. Então nós temos aqui a ideia de força em cima dessas situações. Então, ó, a força vai ser o quê? Vai ser fruto da interação entre 2 corpos. A força consegue produzir num corpo qualquer o quê? Uma modificação na sua velocidade vetorial, ou seja, se um corpo você está andando de bicicleta, aí alguém vem correndo e te empurra. Você vai acabar pegando mais impulso, né? Mais embalo. Então, o que aconteceu ali? Você já tinha uma certa velocidade e alguém te empurrou, isso também sofreu o quê? Uma alteração na sua velocidade. Você está parado na bicicleta, alguém vem e te empurra, você também ganha o quê? Velocidade. E pode acontecer de você chegar e empurrar um carro que está parado e acontece o quê? Nada. Então, por isso que ela é responsável por produzir qualquer alteração. Pode ser que essa alteração não aconteça? Pode. Você pode muito bem empurrar um carro e ir para um certo lugar. Quer dizer o quê? Que a sua força não foi o suficiente para produzir o quê? Uma mudança de velocidade naquele veículo.
Tá certo? Bom, então temos aqui uma geral de força. Continuando, nós vamos ter aqui, deixa eu voltar aqui, nós vamos ter dois tipos de força, certo? Nós vamos ter dois tipos de força. As forças vão ser classificadas em forças de campo e forças de contato, tá certo? Na verdade, isso é só uma generalização, porque a força mesmo são de 4 categorias, só que nós vamos deixar para estudar isso depois. Essas 4 categorias são força nuclear forte, força nuclear fraca, força eletromagnética e força gravitacional, certo? Mas pega essa informação que eu acabei de passar, guarda ela e acredite só no seguinte: nós temos dois tipos de força. Ou elas são forças de campo, ou elas são forças de contato. Ok? Então vamos pensar nessa ideia. Quem são as forças de campo? São aquelas forças que atuam à distância. Como assim atuam à distância? Se você pegar aí a sua caneta e soltar, ela vai cair no chão, ou vai cair na mesa, ou na cama, onde você estiver. Por que isso acontece? Tem uma força atuando nessa caneta. A força que está atuando nessa caneta é a força peso. De onde que ela vem? Ela vem do centro da Terra, que atrai o quê? A sua caneta. Por isso ela entra em movimento. Nesse caso, a Terra está encostando na sua caneta? Não, porque é uma força que é de campo, que atua o quê? A distância. Outra força que atua à distância vai ser o quê? A força magnética. Imagina quando você pega dois ímãs, e você aproxima dois ímãs, ele acaba puxando, ele é o que atrai. Se você pegar esse ímã e virar ele de costa, você vai ver o quê? Que eles vão repelir. Tá vendo como não está encostando? E é o quê? E é uma força de campo. Por quê? Porque atua à distância. Então nós temos a força gravitacional, nós temos a força magnética. E a última força de campo que nós temos é a força elétrica. Como é que você consegue perceber? Se você pegar uma caneta e esfregar na nuca do seu cabelo aí, se seu cabelo estiver seco, e aproximar de um papelzinho, você vai ver que ele começa a atrair aquele papelzinho. Essa atração é uma atração elétrica. Eu não sei se está acontecendo com vocês nesse período, que está muito seco, que quando você chega à noite, ou até mesmo de tarde, que você vai tirar a camiseta, você escuta alguns estralos. Esses estralos, se você estiver num lugar escuro, hoje à noite, quando você for trocar de roupa lá, você vai para um lugar escuro lá, vai para de frente do espelho e olha, você vai ver pequenas luzinhas surgindo. São o quê? Faíscas. Isso acontece porque, por conta de que nós estamos aqui o dia inteiro andando para lá e para cá, e nós estamos atritando com cadeira, com o banco, e nós não descarregamos. Por que nós não descarregamos? Porque o ar está muito seco. A umidade do ar está muito baixa. Então, nós estamos atuando como isolante. Por isso que às vezes você encosta na geladeira, toma choque, você encosta numa pessoa, toma choque. Às vezes você vai encostar no cachorro, você toma choque, você pisa no tapete, você toma choque. Por quê? Por conta da estática. Onde que você vê essa estática normalmente? Quando você pega uma escova de cabelo e você vai pentear o cabelo seco. O que que vira? O meu cabelo vira uma marmota. Eu vou passando a escova assim, ele vai armando, armando, e vai ficando grandão assim, ó, parecendo uma coisa louca. Por que que isso acontece? Porque quando eu estou passando a escova no cabelo, estou atritando a escova com o cabelo. E isso está eletrizando o meu cabelo, ele está ficando carregado. Então, se eu aproximar a escova aqui, ele vai começar o quê? A atrair, mesmo sem estar encostando. Por quê? Por causa da força elétrica, que vai estar dentro do campo elétrico da meu cabelo com a escova, tá certo? Então, são três tipos de força de campo: a força gravitacional, a força elétrica e a força magnética. E todas as outras forças são força de contato. Quando você empurra alguém, é uma força de contato. Quando você encosta em alguma coisa, a gente fala que tem uma força o quê? Perpendicular, que a gente chama de força normal. Quando você pega a mola, você aperta a mola empurra sua mão, igual quando você pega aquela lapiseira, você faz uma força aqui na molinha para empurrar o grafite, isso aqui é o quê? Força elástica. Quando você esfrega o braço em alguma coisa, que você vê que machuca, que rala, isso está acontecendo por quê? Por causa da força de atrito. Quando você está andando, por que você consegue andar e sair do lugar? Porque existe um atrito entre o seu pé e o chão. E você vai ter a atuação de quem? De uma força de atrito. Então, todas essas forças, que não são as forças de campo, são forças de contato, que são o quê? Infinitas possibilidades. Se você amarra uma corda em alguma coisa e puxa essa coisa, a força que você aplica na corda e a corda aplica no objeto, recebe o nome de força de tração. Tá certo? Então, esses são alguns exemplos de força. E aí, pessoal, é necessário muitas vezes a gente fazer o quê? A gente poder calcular o valor da força. Quando eu te dou uma força só atuando, maravilha, você vai ter o valor pronto ali. Agora, quando eu te coloco mais de uma força atuando num objeto, aí é necessário fazer o quê? A soma dessas forças.
Daí entra a ideia de quê? De força resultante ou resultante das forças. Vamos ver aqui. Aqui na tela de vocês tem um carrinho vermelho sendo puxado por outros 3 carrinhos. Então eu tenho 2 carrinhos azuis e um carrinho amarelo puxando. Ela está puxando o carrinho através do quê? Através do cabo. Quando está puxando, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho uma representação, aqui, ó, transformando os carrinhos em bloquinho. Eu tenho o bloquinho verde, que é o meu carrinho que está sendo arrastado, e eu tenho os 3 vetores de força, F1, F2 e F3. O que é a força resultante? É a soma desses 3 vetores. A soma desses 3 vetores vai ser a minha força resultante, correto? E como é que vai ser isso? Essa soma, pessoal, vai ser uma soma vetorial. É como se eu pudesse trocar essas 3 forças por uma única força. E essa única força recebe o nome de força resultante, que é aquela ali. Para calcular, depende de algumas situações. Nós vamos lembrar como é que funciona a soma de vetores. Depois a gente fala sobre isso. Mas eu quero que você entenda o seguinte, que força resultante é o quê? É o resultado da interação dessas 3 forças com o carrinho. Então, eu vou ter uma força resultante. É como se eu pudesse trocar essas 3 forças por essa que está representada aí, como uma única força num carrinho só. Então, vamos entender como que vai ser essa força resultante. Ó, a força resultante é uma força imaginária que, se existisse, ela ia produzir o mesmo efeito criado pelas forças que efetivamente atuam sobre o corpo. Então, olha só, esse exemplo do carrinho ali, eu tenho 3 cabos puxando o carrinho. Isso vai me gerar um resultado. Esse resultado eu chamo de força resultante. Essa força resultante existe verdade? Não, ela não existe verdade. Mas, se ela existisse, é como se ela pudesse o quê? Atuar para produzir o mesmo efeito das 3 forças que estão atuando ali. Por isso que ela não existe, mas eu consigo calcular como sendo uma força imaginária para facilitar o meu entendimento a respeito do movimento que está sendo aplicado nesse carrinho aqui. Ok? Lembrando aos senhores e senhoras que a qualquer momento vocês podem fazer perguntas, tá certo? E se colocar alguma coisa no chat, vocês me avisam, porque eu estou com a tela fechada aqui. Então, continuando aqui. Essa força resultante, ela é uma soma vetorial. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é uma soma simples, assim, se cada uma delas aí vale 10, então a resultante vai ser 30? Não necessariamente. Por quê? Porque depende do ângulo, depende das componentes do vetor, para saber qual é o valor real. O que eu posso fazer? Vamos lembrar, se as forças estiverem na mesma direção e no mesmo sentido, é só eu somar as forças. Se as forças estiverem na mesma direção e em sentido contrário, é só eu subtrair. No caso ali, estão na mesma direção e no mesmo sentido? Não, não estão. Então a conta vai ser diferente. Por isso que a gente fala que é uma soma vetorial. Quando eu for transformar numa soma escalar, aí existem algumas regras que a gente vai discutir depois. Ok? Bom, então, isso é a resultante das forças. E aqui agora a gente vai entrar, propriamente dito, na parte das leis de Newton, certo? Então, a primeira lei de Newton, ou princípio da inércia. Vamos lá. O que é a inércia? O que é a inércia? Bom, deixa eu tirar da tela aqui. Aqui, vamos lá. Vou interromper aqui para a gente poder falar da inércia. Pessoal, o que é inércia? A inércia é uma propriedade que é atribuída a todos os corpos que possuem massa. Bom, se o corpo possui massa, ele vai possuir inércia. Vou te dar um exemplo bem bobinho. Se você pegar um copo e encher ele com água, encher, por exemplo, até metade do copo com água. Vamos supor que esse celular aqui seja o copo com água. Se eu deitar ele assim, ó, o que vai acontecer? O que vai acontecer se eu deitar ele? Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que a água continue o quê? Na horizontal, até que se derrame. Por que isso? Porque a tendência da água é permanecer no seu estado natural. Então, o que é a inércia? A inércia é a tendência que os corpos têm de permanecer no seu estado natural. Tá. E qual que é esse estado natural? Nesse momento eu estou sentado. Em relação ao chão aqui, eu estou em repouso. Então, meu estado natural é ficar sentado aqui. Ok? Agora, imagine você que nós temos... Você está dentro do ônibus e o ônibus está em movimento, você pegou seus cadernos e colocou no banco ao seu lado, assim. E o ônibus está em movimento. Quando esse ônibus freia,
se você não segurar os seus cadernos, o que vai acontecer com eles? Eles vão ser jogados, entre aspas, para frente. O que acontece ali? Os seus cadernos estão em movimento em relação ao chão lá fora. Em relação ao ônibus, que é onde vocês estão, ele está em repouso. Então, qual é o estado natural dele? Repouso em relação ao ônibus e movimento em relação ao asfalto. Quando o ônibus freia, a tendência dos cadernos é o quê? De continuar no seu estado natural, que era o quê? Continuar em movimento em relação à rua lá fora e em repouso em relação às cadeiras. Por isso o quê? Que o ônibus para e os cadernos o quê? Parecem ter sido arremessados para frente. Mas ele não foi arremessado, ele simplesmente o quê? Continuou em movimento em relação ao solo. Por isso que teve essa situação. Então, quando a gente fala de estado natural, ele vai ter duas situações. A situação de repouso e a situação de movimento retilíneo e uniforme. Esse estado natural, pessoal, é chamado na física de equilíbrio. Tá? Então, o estado natural é o equilíbrio. E esse equilíbrio pode ser de dois tipos. O equilíbrio pode ser estático, que é o repouso, e o equilíbrio dinâmico, que é o quê? Movimento retilíneo e uniforme. Certo? Bom, então isso é a ideia de inércia. E a inércia, como ela está associada à massa do corpo, quanto maior a massa de um corpo, maior vai ser o quê? A sua inércia. É mais ou menos o seguinte, você pega seu irmãozinho lá, põe ele na bicicleta e vai empurrando a bicicleta com ele em cima. Você vai fazer um certo esforço. Agora, se você pegar, por exemplo, sua mãe, sua avó, seu pai, que é maior que o seu irmãozinho, colocar na bicicleta e for empurrar, você vai ver que você vai ter um esforço maior. Por quê? Quanto maior a massa, maior vai ser o quê? Aí, maior vai ser a inércia desse corpo. Certo? Bom, então agora vamos voltar lá para a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, já que a gente falou sobre inércia. Vamos lá. Bom, então temos aqui a inércia, temos o cara vindo dirigindo o carrinho, de repente ele pimba, freia. O que acontece? Ele é projetado para frente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, ó, que a inércia é a tendência que os corpos apresentam de permanecer no seu estado de equilíbrio. Repouso ou movimento retilíneo uniforme. E onde que está a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton vai falar o seguinte, se a resultante das forças que atuam num corpo for nula, esse corpo vai estar o quê? Em equilíbrio estático ou em equilíbrio dinâmico. Tá certo? Então, vamos lá. Tá aí em vermelho para vocês. Se a resultante das forças aplicadas numa partícula for igual a zero, ou seja, força resultante, aquela força que eu mostrei agora há pouco, se ela for zero, então ela permanecerá no seu estado, ela quem? A partícula, no seu estado de equilíbrio, ou seja, em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Repouso é o quê? Equilíbrio estático. Movimento retilíneo uniforme é o quê? Equilíbrio dinâmico. Então, imagina só, você está no ônibus, o ônibus está em movimento, ele freia. O que acontece com você? Você a tendência de continuar para frente. Por quê? Você vai continuar em movimento retilíneo uniforme. Por isso que você tem que segurar para não cair. Você está parado, sentado na garupa de uma moto. O sinal abre, a pessoa avança com a moto. O que acontece com você? Você recebe aquele tranco. Por que você recebe aquele tranco? Porque a tendência do seu corpo é de continuar em repouso, no caso, equilíbrio estático. Por isso que você tem aquele solavanco quando você está na garupa da moto e o semáforo abre. Então, todas essas situações que você vai estar vendo, essa situação. Imagina só, quando você está andando de skate, aí você está no skate e o skate pega uma pedra. O que acontece com você? Você voa. Por quê? O skate fica e o seu corpo tende o quê? A continuar em movimento retilíneo e uniforme. Por isso que você é arremessado para frente. Por isso que quando você está andando, você trupica, você sai cangando no grilo, assim, tentando segurar. Por quê? O seu corpo continua em movimento retilíneo e uniforme. Tá certo? Às vezes você pega uma criança recém-nascida, você põe no skate. Para que isso? Só para passar raiva, né? Porque você põe a criança no skate e você quer puxar o skate para brincar com a criança. Na hora que você puxa, o que acontece com a criança? Puf, cai para trás. É só aquela choradeira. Por que isso? Porque a tendência do menino, do seu nenenzinho, né, no skate, é de permanecer em repouso. Sabendo disso, algumas pessoas gostam de fazer alguns truques. Por exemplo, aquele cara que põe uma mesa, põe lá taças de cristal, garrafas de vidro e põe um forro. Aí o cara pega e uau, puxa o forro de uma vez, as coisas ficam tudo paradinhas. Por que isso acontece? Ele consegue puxar isso com tal velocidade que, como a tendência dos corpos é continuar em repouso, ele dá só aquela balançadinha, muitas vezes nem essa balançadinha, e fica tudo paradinho. Agora, se ele pegasse o forro e viesse trazendo devagarzinho, o que ia acontecer? Ele ia conseguir arrastar tudo que estava em cima do forro. Você entende? Pelo mesmo motivo, pela tendência de permanecer no seu estado natural, que nesse caso o estado natural é o quê? Ficar em repouso, tá certo? Então, essa, pessoal, é a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia, tá certo?
Então, quando você está em situação de movimento que tem uma freada, a tendência do seu corpo é continuar. Por isso que a gente usa o quê? O cinto de segurança. Porque quando o carro freia, a tendência do seu corpo é continuar em movimento. Então, o cinto serve para te segurar, para que você não faça isso. Tá certo? Tranquilo até aí? Então, vamos em frente. A segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, é uma relação matemática que a gente usa para fazer o cálculo da força. Essa relação é uma relação entre a força aplicada e a aceleração adquirida. Tá certo? Então vamos entender um pouquinho disso aqui. Aqui eu coloco na tela para você a seguinte situação. Primeiro, nós vamos analisar somente a coluna vertical. Nesse primeiro objeto aí eu tenho um bloquinho que tem uma massa m e eu aplico uma força, ele adquire uma aceleração a. Maravilha. Agora, se eu dobrar o valor da minha força, ou seja, 2F, nesse mesmo objeto, o que vai acontecer com a aceleração dele? Isso mesmo, vai dobrar. Então, se eu aplico uma força F e eu tenho aceleração A, se eu dobrar a força para 2F, a minha aceleração vai passar a ser o quê? 2A. Simples assim. Agora, e se eu triplicar a força? O que acontece com a minha aceleração? A minha aceleração também triplica. Pronto, então eu sei que aplicando no corpo uma força, na medida que eu for aumentando a força que eu aplico nesse corpo, eu vou aumentando também o quê? A aceleração dele. Maravilha, então eu já sei que a força e a aceleração são grandezas o quê? São grandezas ditas o quê? Diretamente proporcional. Se um aumenta, o outro também aumenta. Maravilha. Agora, vamos ver como é que é o comportamento da aceleração e a massa do corpo. Eu já sei que a força é proporcional à aceleração. Então, consequentemente, também é proporcional ao quê? À massa. Agora eu vou analisar somente o quê? Aceleração e massa. Então, tá aqui. Eu tenho um corpo, eu aplico uma força F, e ele adquire uma aceleração A. Maravilha. Se eu pegar esse meu corpo e pegar só a metade da massa dele, corta ele ao meio, vá, metade da massa. Se ele tinha 10 quilos, agora ele vai ter 5. E aplicar o mesmo valor da força que eu tinha aplicado antes, o que acontece com a aceleração? Olha só, ela dobra. Alô, você. Então, peraí, eu estou mantendo a mesma força. Imagina, então, que a minha força vale 100. Né? A minha força vale 100 e minha massa vale 10. Quando isso acontece, eu vou ter uma aceleração, nesse caso, que é uma aceleração de 10. Beleza. Agora, a massa do meu corpo, eu cortei metade. A massa vale 5. Eu aplico uma força de 100 do mesmo jeito. O que vai acontecer com a minha aceleração? Ela dobra, ela sai de 10 para 20. Olha que interessante. E se eu pegar a massa e reduzir ela a terça parte, a massa original de 100 lá, fazer a massa virar agora 3,333 e aplicar os mesmos 100, o que vai acontecer com a minha aceleração? Ela vai triplicar. Ela vai ficar o quê? 33,3333 e assim sucessivamente. Então eu consigo ver o seguinte, que a força é diretamente proporcional à massa, a força é diretamente proporcional à aceleração. O que significa dizer que são diretamente proporcionais? Se a força aumenta, a aceleração aumenta. Se a força aumenta, a massa aumenta. Isso se eu estiver comparando um com o outro, tá? Agora, quando eu comparo a massa e a aceleração, elas são inversamente proporcionais. Como assim? Se a massa aumenta, ou seja, se aumentar a massa, o que vai acontecer com a aceleração? Se eu aplicar a mesma força? Ela vai diminuir. É só você pensar assim, eu estou empurrando aquele carrinho de construção civil, aquele carrinho de pedreiro, vazio, com uma certa força. Se eu encher de cimento, para fazer a mesma força, eu vou conseguir com uma velocidade maior ou menor? Eu vou estar indo com uma velocidade menor. Por que acontece? Para uma mesma força aplicada, quanto maior for a massa, menor for a aceleração. Então, quer dizer que quando a massa aumenta, a aceleração diminui. Isso quer dizer que são grandezas do quê? Inversamente proporcionais. Outra situação é que, se a massa diminui, o que acontece com a aceleração? Ela aumenta. Isso também é o quê? Inversamente proporcional. Daí, Newton conseguiu fazer o trabalho matemático e chegou nessa formulazinha de forma simplificada para vocês que está aí, ó. Que a força resultante vai ser igual a massa multiplicado pela aceleração. E essa formulazinha que está aí é conhecida como princípio fundamental da dinâmica ou segunda lei de Newton. Ele fala que a força resultante vai ser o produto da massa vezes a aceleração. Certo? Essa aí é a minha força resultante. Bom, quando nós consideramos essa força resultante, ela é o princípio fundamental da dinâmica, ela se aplica a todas as áreas
da mecânica, boa parte das forças, onde tiver força atuando, tem essa formulazinha. Mesmo quando você não faz uso dela para fazer cálculo, ela está atuando. Um caso particular é você pegar um objeto aí, igual eu falei, você pega seu lápis e solta. Quando você solta o seu lápis, a única força que vai estar atuando nele é a atração que a Terra exerce sobre ele. Essa força em especial é conhecida como força-peso, tá certo? Então, olha só, aqui eu tenho a representação da Terra e da Lua. Então, eu tenho aqui, esse objeto está puxando aqui, ó, para baixo. Vamos esquecer, vamos pensar como Lua, não. Vamos pensar aqui esse objeto que está dentro do planeta Terra, que é qualquer objeto que você solta, ele cai em direção à Terra porque ele é atraído pela Terra, certo? Então, essa é a nossa primeira situação. Para calcular, vai ter o quê? Vai ter que ter a massa do objeto e a aceleração da gravidade naquele local. Então, espera um pouquinho. O meu peso vai ser a massa vezes a gravidade. O que era a força resultante? Massa vezes aceleração. O que a gravidade é? A gravidade é uma aceleração. Então, essa fórmula nada mais é do que um caso particular, que é a força-peso. Que é a mesma coisa da força resultante, que é a massa vezes a aceleração, agora você está usando o quê? A força, como sendo quem? A massa vezes a gravidade. Simples assim. Quando eu viro para você e falo assim, oh, quanto você pesa? Você fala assim, 50 newtons. Está tudo errado. 50 quilos, está tudo errado. Por que está errado? Porque 50 quilogramas é a massa do seu corpo. O peso é os seus 50 quilogramas multiplicado pela gravidade. A gente vai considerar a gravidade 10. Então, o seu peso não é 50 quilos, é 500 newtons. Então, não adianta você pensar assim, meu Deus, eu acabei de engordar. Não é que você não engordou. O que aconteceu aí foi o seguinte, que nós falamos de forma errada a ideia de peso e massa. No cotidiano, você fala para alguém assim, oh, qual é a massa do seu corpo? Você fala 50 quilos. Ou qual é o peso do seu corpo? Você fala 50 quilos. Ok, no cotidiano as pessoas entendem o que você está falando. Agora, na física, não. Na física, se eu colocar massa no lugar de peso, dá errado. Você tem uma ideia? Você que tem 50 quilos, eu que tenho 92, 90, não sei. Aqui na Terra, a minha massa é 92. E na Lua? 92 também. Agora, o meu peso aqui na Terra, 92 vezes 10, 920. E na Lua? Na Lua é 1,6. Deixa eu ver aqui quanto é que eu estou pesando na Lua. Porque é bom pesar na Lua, que lá na Lua a gente emagrece, né? Porque é menor. Quer ver? Lá na Lua, os meus 92 vezes 1,6, 147 newtons. Opa, então pera aí um pouquinho. Aqui na Terra, eu tenho 920 newtons de peso. Lá na Lua, 147,2 newtons de peso. Agora, minha massa aqui é 92 e minha massa lá também é 92. Então, perceba, peso e massa são grandezas diferentes. Então, peso é uma força, é uma grandeza vetorial. Beleza? Bom, continuando aqui então, está aqui a fórmula para vocês. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Ou seja, peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. O macete para lembrar é só você pensar, P, professor M, mais G, gordo. Então, o peso é o quê? É o professor mais gordo. Entendeu como é que é? PMG. Então, tá aí. Como o peso é uma força e força é um vetor, o que eu tenho aí? Ó? Qual é a intensidade? Intensidade é um módulo. Como que eu calculo? Basta multiplicar a massa pela gravidade. Qual é a direção? A direção ela é vertical, certo? É uma direção, é a mesma direção da linha que une o objeto até o centro da Terra, certo? E o sentido? Ele é apontado para baixo. Simples assim. Tranquilo? Então, peso é igual a massa vezes gravidade. Eu vou transformar isso aqui em PDF e mando no WhatsApp para vocês amanhã, hoje. Eu mando isso aqui, tá certo? Vocês têm um materialzinho aí. Então, tá aí, ó. M é a massa em qualquer região. Quando eu falo região, eu estou falando assim em planeta, tá certo? Porque como a gravidade da Terra ela muda muito pouco de um lugar para o outro, ali pela segunda casa depois da vírgula, então não vai ter uma grande variação. Mas de um planeta para o outro muda a gravidade. Então vai mudar o quê? O peso. Gravidade de acordo com o astro, o peso é a aceleração da gravidade, está aí, certo? Aqui, relembrando a nossa segunda lei de Newton, que força é igual a massa vezes aceleração, onde a força é dada em newtons, a massa ela é dada em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Tranquilo até aí? Vamos lá. Não solta a respiração não. Respira fundo, está acabando. Falta só uma meia hora.
Então, vamos lá. O peso é igual a quem? O peso é igual a massa vezes gravidade. Bom, e aqui nós vamos ter alguns casos particulares para estar trabalhando antes de eu falar para vocês da terceira lei de Newton. Esses casos particulares são, o primeiro deles, a força normal. Essa força normal é porque ela não é doida? Não é isso, não. Por que ela é normal? Ela é normal porque ela vem de ortonormal, que é o quê? Que é ortogonal, que é o quê? Perpendicular. Piorou, né? Ou seja, é uma força que ela atua no corpo e a direção dela é sempre o quê? 90 graus com o contato. Por isso que a gente fala que ela é uma força que é perpendicular ao contato. Você aí, sentado onde você está sentado, vamos supor que você esteja sentado na cadeira. A cadeira está empurrando seu bumbum para cima. Essa força que a cadeira faz no seu bumbum é uma força perpendicular, que é o quê? Uma força normal. Então, portanto, a força normal ela é uma força de contato. Quando a gente está na superfície horizontal, essa força de contato ela vai ser o quê? Numericamente igual ao peso. Eu não tenho uma fórmula para calcular a força de contato. Então, eu vou estar sempre comparando ela com outra coisa. O que vai mudar? Vai mudar algumas coisas. Por exemplo, vamos ver aqui. Deixa eu abrir aqui para jogar a tela em mim aqui. Imagina o seguinte, esse estojinho aqui do óculos. E aqui o meu vetor força normal vai ser essa lapiseira aqui. Se eu colocar ela aqui em cima da minha mão, aqui, a força que minha mão está fazendo nele pode ser representada por esse aqui, ó, como se fosse esse vetor para cima aqui. Ó. É a força normal que a minha mão faz no objeto. Agora, nessa situação aqui, a normal é igual ao peso. Só que se eu inclinar aqui assim, o que acontece? A força normal continua inclinada. Agora já não é mais igual ao peso. Por quê? Porque não está mais horizontal. Então aqui eu vou ter que fazer uma decomposição vetorial para encontrar essa força normal. Tá certo? Se eu pegasse aqui assim agora, ó, aqui. Vamos supor que eu conseguisse grudar aqui assim, né? Ou então eu só empurro aqui, ó, na minha mão. Para onde está a força normal agora? Ela está para baixo. Ou seja, ela está sempre perpendicular. Em qualquer lugar que eu for, ela é perpendicular. Só nessa situação aqui, né? Que essa aqui é que ela vai ser o quê? Igual ao peso. Nas demais situações eu vou ter que mudar isso daí. Beleza? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de situação. Então essa aí é a força normal que ela não tem fórmula para você calcular. Você tem que igualar ela com outras forças. E ela é sempre uma força o quê? É sempre uma força de contato. Beleza? A outra força que nós vamos estar falando, vamos voltar para a nossa tela, vai ser, vamos lá, ó, tá aí a força normal, aqui quando é uma rampinha, tá vendo lá, ó, que o normal agora o peso está para baixo, tem os componentes, lá no plano inclinado, e aqui a outra força é a força de tração, que é uma força o quê? Nos fios e cabos. Como assim? Ao invés de eu ir lá na caixa e empurrar a caixa com a minha mão, eu amarro a caixa na corda e puxo a corda. Então, eu estou fazendo força na corda do mesmo jeito. Só que agora, como é a cordinha que está puxando o objeto, toda vez que eu tiver uma corda, um fio ou um cabo, essa força vai ser chamada de força de tração. E ela também não tem fórmula. Eu também preciso igualar ela com alguma outra coisa para eu poder calcular o valor dela. Tá certo? Essa é a força de tração. Certo? Nós vamos considerar todos os fios que a gente for usar para fazer continha, a gente vai considerar os fios como sendo o que é ideal. O que é um fio ideal? É um fio que não vai esticar igual um elástico, é um fio que vai, quando eu aplicar uma força de 5, ele vai passar para todos os pontos do fio essa força de 5. Se eu aplicar uma força de 80, vai passar para todos os pontos do fio uma força de 80, ou seja, ela transmite integralmente o valor da força que eu estou aplicando ele ali, tá certo? E aqui agora a gente chega na terceira lei de Newton. E a terceira lei de Newton, ela vem com um detalhe. Qual o detalhe? O detalhe que a gente vai falar dela na nossa próxima.